Que o Senhor Jesus possa nos abençoar, nós encarnados e desencarnados que aqui nos encontramos. E agradecemos, no primeiro momento, a direção espiritual da casa e a direção material também, que nos dá o crédito para aqui estarmos usando da nossa palavra. Nós estamos, então, aqui hoje para falar de um assunto que está até na moda, né? Existem aqueles que fazem apologia e até cultuam mesmo esses seres, né? Tanto os anjos quanto os demônios. Então vamos conversar, né, mesmo que mentalmente aqui eu falando para vocês e vocês refletindo através do pensamento, para que nós possamos sair daqui compreendendo o que a doutrina espírita nos esclarece acerca do assunto. Então eu começo com uma pergunta, né? Apesar de toda essa popularidade do assunto, será que os anjos realmente existem? Popularmente, dizem que sim, né? Então, se eles existem, como eles são? Normalmente, a gente ouve as pessoas dizer que o anjo é uma pessoa bonita, né? Um ser bonito, tem asas, né? Tem uma claridade diferente, né? Uma vibração, emite uma luz, né? Uma luminosidade que abarca um grande espaço, né? Um grande movimento de pessoas. Se diz um ser com um semblante calmo, que passa uma certa tranquilidade. Muitas vezes descrevem como crianças, de cabelinhos encaracolados e bem loirinhos, né? Tanto é que quando a gente vê uma criança assim, a gente fala, que anjinho. Ou normalmente a gente fala assim da criança também. Então passa aquela ideia de inocência. Ou então até de uma pessoa idosa, como experiência. Muitos descrevem os anjos assim também. Então, isso vai variar de acordo com a visão das diversas religiões que existem, e além das religiões, seitas e outras denominações que estudam sobre o assunto. Mas a palavra anjo, né, ela é de origem latim, angelus, que por sua vez deriva-se do grego angelos. Não sei pronunciar corretamente o grego, hein? No idioma hebraico, temos malak. Seu significado básico é mensageiro, né? Quer dizer, para designar um ofício de um ser que tem a tarefa de ser mensageiro. No grego clássico, emprega-se o termo ângelos para também o mensageiro, ou o embaixador para assuntos humanos, que fala e age no lugar daquele que o enviou. Então, é fácil nós entendermos porque todas essas questões estão presentes, né, na vida do ser humano. Porque nós vivemos já muitas oportunidades, tivemos várias experiências, vivenciamos muitas crenças, não lembramos quais, né, o que aprendemos nelas, mas quanto a espíritos imortais, temos isso gravado em nós. Então, essas ideias, que elas, é claro que elas podem se modificar ao longo das nossas vivências, muitas vezes elas ficam arraigadas, impregnadas em nós, em uns mais, em outros menos, mas estão gravadas de alguma maneira esse conhecimento. Então, não é difícil compreender porque, né, sem nós julgarmos as pessoas que fazem apologia a essas ideias e pensarmos até mal daqueles que, né, não entendem, não compreendem, mas que coisa, não está vendo que isso não é possível, né? Mas a gente pode compreender, sim, já que nós aqui, né, temos a oportunidade, nessa casa espírita, como tantas outras, de estudar a doutrina espírita e sabermos que nós temos muitas experiências gravadas em nós. E ainda não nos desvencilhamos delas completamente, né? Ou ainda temos uma lembrança remota, mas aí, isso ainda cala fundo. Então, as pessoas ainda fazem apologia, nós não temos o direito de julgá-las. Então, podemos compreender isso. E hoje, por conta dessa questão, nós fomos pesquisar e descobrimos que existe uma doutrina chamada de angelologia, que é a doutrina dos anjos. Esse termo é teológico. Lá no Wikipédia, para quem, né, gosta de usar a internet, vocês podem
ver, né, essas informações lá, foi lá que eu fui buscar, é um ramo da teologia que estuda os anjos. Como os pais da igreja, Orígenes de Alexandria, traz essa informação, não demonstrando interesse especial pela natureza dos anjos. Pode-se dizer que as bases das doutrinas angelológicas ocidentais foram formuladas por Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho, lá no século IV, depois de Cristo, vai falar que os anjos teriam uma natureza puramente espiritual e livre, segundo o pensamento dele, pensamento cristão. Depois, Agostinho definiu as funções desses seres celestes que seriam responsáveis pela glorificação de Deus e pela transmissão da vontade divina. E ainda depois, os anjos estariam voltados tanto para o mundo espiritual quanto para o mundo visível, no qual interviriam com certa frequência. Para Agostinho, os homens e os anjos tinham semelhanças notáveis, tendo ambos sido criados à imagem de Deus. E mais tarde, Gregório Magno vai trazer essas noções angelológicas ao pensamento agostiniano, mas, segundo ele, o homem teria como função ocupar o paraíso, ocupar o céu. Então, esses seres estariam ocupando o céu, os lugares abandonados por anjos caídos. E assim vai. No século XI, o pensamento teológico sobre os anjos sofreu mudanças, rejeitou as relações de causalidade lá por Santo Anselmo, entre a queda dos anjos e a criação de Adão. Depois a teologia de São Bernardo, que conferiu aos anjos um papel essencial na ascensão mística. E assim vai. E nós temos assim anjos com nomes conhecidos retirados lá da Bíblia, né? O anjo Miguel, Rafael, Gabriel, inclusive Lúcifer, que também era um anjo, mas segundo a história ele caiu, né? Ele se rebelou e ele então é um anjo considerado um anjo caído. Então, companheiros, nós vamos ver nessas informações todas, nessas pesquisas, que os anjos, segundo nessas informações, foram criados para darem glória, honra e ações de graças a Deus. Os anjos foram criados para adorarem ao Cristo. Está lá em Hebreus 1, versículo 6. Foram criados para cumprirem os propósitos de Deus. E aí tem os arcanjos, os serafins, e os arcanjos seriam para dar proteção a Israel, para lutar contra o Satanás e para anunciar a vinda do Cristo. Isso tudo colocado lá no Antigo Testamento. Os querubins guardariam o trono de Deus, está lá em Ezequiel. Os serafins se preocupariam com a adoração a Deus perante seu santo trono, está em Isaías. E as diferentes ordens de anjos assistem a Deus em sua obra soberana. Está em Colossenses. Essa ideia é tão natural, que nós vamos encontrar muitas anotações acerca de anjos na Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, desde o primeiro livro até o último livro do do Velho Testamento. Mas também no Novo Testamento vamos encontrar muitas referências relativas aos anjos. Não exatamente com a denominação anjo, mas com várias nomenclaturas que significam também falar dos anjos. Então, vamos encontrar no Gênesis, no capítulo 18, no item 1, em Jó, no capítulo 4, nos versículos, melhor dizendo, de 13 a 24, no Êxodo, no capítulo 25, de 18 a 20, em Daniel, no capítulo 10, no item 13, que fala do anjo Miguel. Em Isaías, no capítulo 6, dos versículos 2 a 6, fala sobre os serafins como soberanos. Em Tobias, que é considerado apócrifo pelos evangélicos, que fala do anjo Rafael. Em Mateus, já no Novo Testamento, no capítulo 26, no versículo 53, que quando Jesus fala das mais de 12 legiões de anjos que poderiam vir e retirá-lo daquela situação difícil e ele não ser crucificado. Mas, como ele diz que está aqui para cumprir a lei, ele não usa desse recurso que ele poderia muito bem utilizar, quanto o nosso Mestre e Senhor. E Paulo, em suas epístolas, em Colossenses, versículo 16, fala das potestades,
né, que é uma forma de falar dos anjos. Em Tessalonicenses, no capítulo 4, item 16, sobre os arcanjos. E na Epístola de Judas, que fala do arcanjo Miguel, no capítulo 1, versículo 9. Então, vamos ver que a existência dos anjos é ensinada pelo menos em 34 livros da Bíblia. A palavra aparece mais de 250 vezes. E na vida de Cristo, isso esteve tão presente que nós tivemos notícia lá através dos evangelhos da predição do seu nascimento, né? Da sua anunciação do seu próprio nascimento, quando o anjo Gabriel aparece para Maria. Na proteção dele quanto criança, nós encontramos lá em Mateus, a informação no capítulo 2, versículo 13. O fortalecimento do Cristo depois da tentação, em Mateus 4, versículo 11. Quando eles estavam preparados para defendê-lo, também em Mateus está anotado. Quando confortaram no Getsemane. E quando a pedra que rolava fechou a porta do sepulcro, também está em Mateus. E a anunciação da ressurreição também é anotado em Mateus. Então, nós vemos que é isso tudo, essas informações, né, que estamos trazendo, pode não nos parecer tão importantes, mas são para nos mostrar o quanto isso faz parte da nossa vida, né, de espírito imortal. Estejamos ou não preocupados com isso, né? Há esses seres. Então, será que Deus já criou os anjos como espíritos perfeitos? Pensem sobre isso. Nós vamos ter as informações aqui que não. É claro que não, né? São espíritos puros, que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. São espíritos que iniciaram sua caminhada simples e ignorantes, mas através das múltiplas existências, alcançaram a perfeição. Não poderíamos pensar diferente, né, olhando a característica que a doutrina espírita tem de um caráter evolutivo, né, de uma ideia evolutiva. Então, é claro que ninguém pode ser criado perfeito. Tem-se que construir ao longo do caminho dentro da sua tarefa, essa possibilidade de alcançar a perfeição. Mas será que todos os anjos são bons? A crença popular acredita em tudo, né? Muitas vezes sem pensar. Tanto é que a gente vê que tem, se nós jogarmos a palavra na internet, nós vamos achar milhões de coisas acontecendo em torno disso. Segundo a Bíblia, diz que sim, todos os anjos são bons. Apesar de que, ao mesmo tempo, é na própria Bíblia que nós vamos encontrar a informação que apesar desses seres serem perfeitos, iluminados, vivendo no paraíso, um se rebelou. E ele se rebelou, foi expulso, né, de lá do céu, do paraíso, e foi ocupar aonde, hein? Que lugar? Se ele saiu do céu, aonde será que ele foi parar? Será que no inferno? Então, quer dizer que com isso, Deus criou um lugar específico para ele e, ao mesmo tempo, também ele já sabia que ele ia falhar e ia morar lá no inferno. Né? Então, são coisas para a gente pensar. Lúcifer, a palavra Lúcifer significa portador da luz. Como pode, então, um ser cheio de luz se rebelar contra o seu próprio Criador e criar, então, aí a concorrência? Ir para um lugar que não foi criado por ele, né? Ele já encontrou esse lugar, foi para lá e foi, então, fazer a concorrência ao ser superior. Como nós vamos pensar sobre isso, então? Como pode um ser de luz se modificar tanto assim, se transformar desta maneira, né? Então, vamos pensar sobre isso. Como é que pode funcionar isso? Será que Deus, então, falhou? Primeiro, ele criou seres perfeitos e tinha um no meio que não era tão perfeito assim, que escorregou, né? Que saiu da formatação e foi fazer errado. Depois, ele criou um lugar que essa criatura podia ficar. E que nesse lugar ele correria sérios riscos, né? E faria com que outros também corressem riscos sérios também.
E além disso, né, dele ter criado tudo isso, ele criou alguém para falhar. Ora, isso tudo está parecendo uma coisa de um ser criado à semelhança do homem. Alguém, né, que faz as coisas como o homem faz, cheio de vício, de dificuldades, cheio de, né, de sentimentos não tão nobres assim. Então, esse Deus, a gente pode ficar pensando que onde é que está a justiça dele, onde é que está a sua bondade, onde está a sua misericórdia. Não é esse Deus que a gente conhece? Um Deus misericordioso, bom. Como poderia ser um ser desse perfeito, criar um ser perfeito, né? Já criou ele perfeito. Aí ele falha e ainda vai ser delegado, né? Colocado num lugar menos nobre do que os outros. E além disso tudo também, que Deus perfeito é esse que criou uns perfeitos, né? E outros para sofrerem. Outros para passarem por dificuldades, né? Passarem por situações complicadas e ainda serem também, né? Maltratados, vilipendiados por um outro ser que se tornou mal, que desistiu de ser bom. Então, são coisas para a gente pensar, né? Vamos pensando enquanto nós vamos comentando aqui mais adiante. E demônio? De onde vem isso? Vem lá da palavra daimon, do grego, né? Que significa espírito de natureza boa, de natureza benevolente, que tem, né, o desejo de fazer o bem para os outros, de proteger os outros, os menos, né, qualificados, vamos dizer assim. E nós vamos achar isso também lá nas obras de Sócrates, um grande filósofo da antiguidade, que falava de um daimon que o acompanhava a todo o tempo, né, que ele ouvia essas vozes, ou essa voz, que não lhe dizia o que tinha que fazer, mas que o orientava pelos caminhos, pelo menos ele sabia, né, que tinha alguém cuidando dele. Então, e inclusive Sócrates, nós vamos encontrar no nosso evangelho todas essas informações acerca dele como um precursor do espiritismo. Então vamos, né, organizando essas ideias no nosso pensamento. Qual seria a concepção espírita, então, para demônios? Nós vamos encontrar que daimons, tanto em grego quanto em latim, disse de todos os seres incorpóreos, bons ou maus, e que se supõe terem conhecimentos e poderes superiores ao homem. Nas línguas modernas, essa palavra é geralmente tomada no mau sentido, e sua acepção é restrita aos gênios maus. Segundo a crença popular, os demônios são seres essencialmente maus por sua natureza. Os espíritos nos ensinam que Deus, sendo soberanamente justo e bom, não poderia criar seres voltados para o mal e infelizes pela eternidade. Segundo os espíritos, não há demônios na acepção absoluta e restrita da palavra. Há apenas espíritos imperfeitos, que frequentemente não valem mais do que aqueles a que chamamos de demônios. Mas todos eles podem melhorar por seus esforços e pela sua própria vontade. Os espíritos da última classe seriam os verdadeiros demônios se essa palavra não implicasse a ideia de uma natureza perpetuamente má. E nós fomos encontrar lá na Wikipédia a informação sobre diabo, né? E as pessoas têm até medo de pronunciar, né? Não fala este nome, porque pode dar azar, ele pode atrair ele para a gente. E a gente vai ver lá que diabo vem do latim diabolos e do grego diabolos, que significa caluniador ou acusador. É um título mais comum atribuído a uma entidade sobrenatural, quer dizer, maligna lá na tradição cristã. É tratado como a representação do mal, em sua forma original de um anjo querubim, responsável pela guarda celestial que foi expulso dos céus por ter criado uma rebelião de anjos contra Deus, com o intuito de tomar-lhe o trono. Quer dizer, ele invejava o trono, né? Ele invejava lá
estar, né, ao lado de Deus, que seria provavelmente, né, o lugar atribuído ao Senhor Jesus. E ainda com seu parecer desconhecido, muitas vezes ele tenta, né, reproduzir isso. E mais popular, levaria a ter uma cor vermelha, com feições humanas, mas com chifres, rabo pontiagudo e um tridente na mão. E esse tridente era para remeter um cetro, né, como se fosse o rei de alguma coisa. Alguns acreditam que este parecer foi criado, sobretudo, pela Igreja Católica. Tal opinião alega que, como ela, poderia perder seus fiéis para o paganismo. Então, foi uma forma criada para que as pessoas, né, saíssem do paganismo, naquela ideia toda que se tinha de acreditar em vários deuses, né, e acreditar e ser, de alguma forma, ser controlado. Né? Apropriou-se, então, desse elemento de cada deus pagão, pegou o tridente de um, o chifre do outro e tal, e criou uma figura, né, para que toda vez que os seus fiéis olhassem, né, para aquela divindade, sentisse medo e associasse ele a Lúcifer. Assim, a perda de fiéis teria diminuído notavelmente. E outra forma comum, quanto ao parecer, corresponde a um ser metade humano, metade bode, com um pentagrama invertido inscrito no corpo, que é a imagem de Bafonete. Embora não tenha ligação com ele, foi uma imagem iniciada pela Igreja Católica. Tudo isso retirado lá daquelas questões anteriores. Então, coisas que existiam em outras crenças, reunidas numa só figura, com apenas a intenção de que as pessoas tivessem medo e aí elas cumprissem direitinho as coisas, ficassem ali sobre as ordens, sobre o controle e se tornassem, então, né, criaturas comuns, tranquilas, né, tementes a Deus. E nós vamos encontrar essa ideia ainda hoje. Né? Então, a crença toda sobre isso não explica, mas, infelizmente, nós vamos encontrar essas ideias difundidas largamente, como falei ainda agora, que buscando na internet ou em alguma enciclopédia impressa, nós vamos encontrar. E também hoje a gente encontra filmes, seriados para a juventude, né? Fazendo apologia desses seres, e muitas vezes até de uma forma deturpada lá sobre os anjos que interferem de uma forma negativa na vida das criaturas. E com isso, todo um misticismo que envolve a questão que faz com que as pessoas se mantenham, né, de alguma maneira ali, contida, tolhida. Nessas pesquisas virtuais, fui encontrar também cobrança por isso, né? Você descobrir qual é o seu anjo, o anjo do dia, o anjo da semana, o anjo do mês, o anjo que vai proteger, o anjo que isso, o anjo que aquilo. Mas tem uma cobrançazinha lá, né? Tem o tarô, né? Como várias outras formas. E os cristais, coisas todas misturadas, que no final das contas vai te dizer como é que você vai viver a sua vida. Tá? Nessas pesquisas fomos encontrar também, e eles levam nomes, né, pesquisados lá na Bíblia, né? Nomes de anjos que contém na Bíblia e com alguma modificação. Por exemplo, tem arcanjo chamado Ariel, Metraton, Raziel, Uriel, Zacariel, Camael, tudo El. Né? Então, esses anjos todos vão fazer alguma coisa por nós. Vão nos defender, vão resolver nossos problemas, a gente precisa pagar. Tá? Tem que pagar. Não é de graça, não. Você tenta pesquisar um pouquinho mais, não vem. Tem que pagar. Tá? Então, com isso você vai descobrir qual o anjo que influencia na sua personalidade, né? Descobrir qual o anjo de acordo com o seu signo, o que você pode fazer naquela semana. E aí tem um cristal correspondente, tem uma cor correspondente da vela que vai acender para aquele anjo. Então, gente, é um monte de coisa que dá uma trabalheira danada, né? Para a gente descobrir como é que a gente vai viver a nossa vida. Tá? Mas isso existe. Existe, funciona para muitas pessoas, né? Funciona assim. As pessoas buscam isso, né? Procuram, não sei o resultado, mas as pessoas buscam, procuram. E, no entanto, Deus nos protege gratuitamente, né? Deus nos oferece os recursos, mas ter essa consciência
né? Gravar isso no nosso íntimo, viver a nossa vida pensando nisso exatamente e encontrando as soluções para os nossos problemas, apenas, né, confiando em Deus e buscando através dos nossos esforços, nós precisamos estudar, precisamos ficar atento, precisamos ficar observando as coisas, pensando, elaborando, né, e tirando as nossas próprias conclusões, analisando tudo que vamos ver, que vão nos oferecer. Porque até seria uma grande contradição se esse Deus magnânimo, né, misericordioso e bom, realmente tivesse criado criaturas, né, preterindo uns, preferindo outros, e seria uma demonstração de atributos humanos a um ser superior, não é verdade? Ele nos criou simples e ignorantes, prontos para quê? Para caminhar e lutar, não prontos, perfeitos já. Nós somos perfectíveis. O que é isso? Prontos para sermos perfeitos, para chegarmos lá. Mas sem esforços, de jeito nenhum. Temos que fazer esforços, temos que lutar, né, para que nós possamos merecer esse sucesso que a gente pretende, que é a perfeição. Chegaremos todos, indiscriminadamente. Não tem ninguém escolhido para chegar lá. Todos chegarão. Todos foram criados da mesma forma. E o que quer dizer com isso, então? Que a Bíblia está errada falando dessas coisas todas? Então, vão pensar assim, mas você está querendo dizer, então, que a Bíblia está errada? Claro que não. Lá aqui na parte 1 do Livro dos Espíritos, no capítulo 3, nós vamos encontrar a parte que fala das considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. E Kardec vai dizer para mim que a Bíblia... Para nós... Para mim, ele falou só para mim. Para nós, né, que a Bíblia não é um erro. O homem é que se equivocou na sua interpretação, né? Mas como é que pode o homem se equivocar com essa interpretação? Sim, é natural. Naquela época, onde as coisas foram, né, todas colocadas ali naquela obra, o homem não tinha o conhecimento que tem hoje. O ser humano não tinha conhecimento tecnológico, o desenvolvimento moral também, né, estava bem aquém. Não quer dizer que hoje nós estejamos, né, ainda no ponto que tínhamos que estar, mas nós já nos desenvolvemos bastante. Desenvolvemos bem melhor do que, né, já colhemos hoje ideias como nós encontramos lá no Evangelho, um espírito amigo falando para a gente, se não me engano é Fênelon, não tenho certeza, que nós hoje já somos muito melhores do que fomos há 100 anos atrás. Ele falou só de 100 anos. Imagine, né? Vamos voltando, fazendo as contas. Então, aquelas criaturas naquela época, era muito natural, ela precisarem do sobrenatural, né? Entender essas visões, querer buscar essas informações para além daquilo que ela realmente está vivenciando, do que é a sua realidade. O desenvolvimento moral e o conhecimento que ela, né, porque o ser humano portava, né, não era condizente, não tinha como fazer, né, essas elucubrações, né, pensar melhor do que se pensava naquele momento. Então, aceitava-se tudo isso, né? Então, é muito natural esse equívoco. Agora, nos dias de hoje, a gente precisa pensar mais, né? Por quê? Porque agora a gente já detém um conhecimento maior. Agora, nós já temos acesso à informação que muda, né, de uma forma muito veloz. Então, não tem mais porquê, né, nós que já temos, né, o contato com a informação, ficarmos vivenciando essas questões todas que não vão nos levar a lugar nenhum. Então, a nossa maior dificuldade, né, quanto ser humano ainda imperfeito, é isso, é de não sabermos interpretar exatamente as questões como elas estão se apresentando para a gente. Então, nós precisamos fazer o quê? Parar, pensar, analisar, fazer como Leon Denis nos ensina. Está lá no livro Problema do Ser e do Destino. Quem tiver dúvida, vai lá no capítulo Pensamento, Reforma do Caráter, estuda lá que ele está explicando direitinho, está dando toda a dica para a gente, de como que a gente faz para viver bem. Além, é claro, né, do nosso Evangelho, que é o grande manual do bem viver, onde nós encontramos todas as respostas para os nossos problemas. Nós encontramos por quê? Porque nós fomos criados inteligentes, nós fomos criados livres. Então, a gente não precisa se prender a nada, nem a ninguém, nem muito menos nas ideias dos outros. Nós temos as nossas próprias e podemos melhorá-las
a cada momento em que vivemos. Então, essas questões que vão aparecendo para a gente, essas informações boas, elas não caem do céu, não. Somos nós que fazemos o nosso movimento para chegarmos até elas. Descobrir que informações são essas. Será que essa informação que estão passando para a gente, essa apologia que estão fazendo, essa ideia, porque é moda, porque fulano disse, não, foi um ícone da televisão, né, da mídia televisiva, cinematográfica, que falou, pronto, aí vira lei. Não, nós temos que parar, pensar, analisar e verificar se aquela ideia realmente vai nos trazer se essa informação vai trazer para a gente um resultado que vai nos fazer ficar bem, pelo menos no nosso bem-estar a gente tem que pensar. E quando a gente pensa no nosso bem-estar, automaticamente nós estamos oferecendo o bem-estar daquele que estão ao nosso redor. Porque quando nós não estamos bem, aqueles que estão próximos da gente também não vão ficar. Às vezes a gente é egoísta, né? Só às vezes. Aí a gente pensa assim, não, né? Eu estou bem, sou eu, ele que se vire, cada um que busque, né, a sua felicidade. Tudo bem, mas a gente pode contribuir, né, uns com os outros, para a felicidade uns dos outros. Às vezes são coisas pequenas que a gente não valoriza tanto, mas que vai fazer a felicidade do outro ou trazer a nossa própria felicidade. E é assim, de pedacinho em pedacinho, de pouquinho em pouquinho, que a gente constrói, né, a grande felicidade que todos nós esperamos, que é de ser perfeito. Então, a doutrina espírita vai trazer para a gente, através do Senhor Jesus, essa ideia de pai amoroso e bom. Ele traz a lei de amor. Então, não cabe, a partir das informações de Jesus, não cabe mais ficarmos ligados, né, esperando que outros vão resolver os nossos problemas ou acusando outros dos nossos problemas. Colocando a culpa, né, numa figura determinada que um dia alguém descreveu, deu um nome, deturpou, né, porque nós muitas vezes não sabemos o valor da palavra, não sabemos o que significa aquela palavra, e saímos por aí falando a palavra. E saímos por aí colocando uma informação ou até uma responsabilidade naquela palavra que ela não tem, por falta de conhecimento, por falta de esclarecimento, né? Muitas vezes até por preguiça de procurarmos saber o que aquilo significa. O que é isso que eu estou dizendo? Para que serve isso que eu estou dizendo? Então, com isso, ainda mais quem lida com criança, e a maioria de nós sempre tem uma criança por perto, mesmo que não seja a nossa, né? A dos nossos parentes, amigos, vizinhos, que está, com todos os olhos atentos, prestando atenção no que estamos falando e fazendo. Então, é muito importante nós prestarmos atenção. E não só a criança. Tem sempre alguém se espelhando em nós. Eu sempre falo isso, eu não canso de dizer, porque é uma grande verdade. E isso é muito importante para a nossa vida. Se a gente pensar assim, não tem ninguém, eu moro sozinho, não tem ninguém olhando para mim, não. Mas esqueceu do desencarnado, Pois tem desencarnado, e é assim, né? Que estão ao nosso redor, se espelhando no que nós estamos dizendo e fazendo. Olha a nossa responsabilidade. Então, precisamos saber, precisamos olhar, né? Prestar atenção e lembrar que a lei de amor trazida por Jesus, né? Formando isso para a gente, foi a grande, maior informação que marcou, né, a história, né? Tanto a história está marcada entre a vinda do Cristo, né? Antes e depois dele. Então, as informações que ele trouxe são muito ricas, né? E Kardec, no livro O Céu e o Inferno, né, dedica a nós assim o capítulo 9 aos anjos e o capítulo 10 aos demônios. Quer dizer, ele dedica a eles né, a explicar sobre tudo em relação aos anjos e aos demônios. Então, ele explica aqui os anjos segundo a igreja, né, na visão do espiritismo, e os demônios também. Então, ele vai falar para a gente o seguinte, todas as religiões, sob diversos nomes, tiveram anjos. Quer dizer, seres superiores à humanidade, intermediários entre Deus e os homens. O materialismo, negando qualquer existência espiritual fora da vida orgânica, naturalmente colocou os anjos entre as ficções e as alegorias. A crença nos anjos faz parte essencial
dos dogmas da igreja. É assim que ela os define. Aí tem a refutação, né, de tudo que é colocado pelas crenças, e tem os anjos segundo o Espiritismo, que ele vai nos dizer que haja seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos, disso não se poderia duvidar. Sobre esse ponto, a revelação espírita confirma a crença de todos os povos. Porém, ao mesmo tempo, ela nos faz conhecer a natureza e a origem desses seres. Almas ou espíritos são criados simples e ignorantes, sem conhecimento e sem consciência do bem e do mal, mas aptas a adquirir tudo o que lhes falta e que é obtido pelo trabalho. A palavra-chave é trabalho. Logo, ninguém vai virar anjo se não trabalhar. E depois que virar anjo, vai continuar trabalhando, porque vai ter que aturar entre aspas, né, porque eles não se sentem assim, isso é a gente que diz, né? Nos aturar de alguma maneira, nós imperfeitos que estamos precisando da ajuda deles. Então, o objetivo, que é o mesmo para todos, é o quê? É a perfeição. Uns alcançam mais rapidamente e outros mais devagar. Esse é o sistema evolutivo. Nós vamos chegar mais rápido, né, ou não, vai depender do nosso esforço, né, do nosso trabalho, do nosso desenvolvimento diante das tarefas que nós nos propusemos um dia, abraçamos a fazer. Então, são esses intermediários da justiça e da misericórdia divina. Será que existe, então, um tempo determinado para atingir esse grau de espíritos puros? É isso que nós falamos. Vai depender, né, da nossa maneira, né, de percorrer esses graus, aceitando sem murmurar as missões que nós mesmos escolhemos quando fazemos o nosso planejamento reencarnatório, né? Gastando o nosso tempo para chegar à perfeição de uma maneira produtiva, porque a gente gasta o nosso tempo. A gente tem o tempo a nosso favor, mas muitas vezes a gente não sabe utilizá-lo, né? Então, traçar essa caminhada evolutiva só depende da gente. E aí nós vemos aqui o nosso querido Emmanuel colocar para a gente que nós somos, né, os arquitetos do nosso próprio destino. Saibamos afeiçoar-nos ao serviço incessante do bem, porque todo bem é degrau de ascensão para o alto, arrebatando-nos do império da sombra para a bênção da luz. O que é sair da sombra e entrar na luz? É nós nos conectarmos com o bem. É a gente não querer as imagens deletérias, é não querermos mais os sentimentos deletérios, é não querermos mais as atitudes ruins, é já trocarmos as informações ruins pelas boas, né? Então, isso é construir o nosso processo evolutivo, né? Construir esse nosso caminho evolutivo através desse processo, né? Melhor dizendo. Então, a doutrina espírita tem esse caráter evolucionista. E ainda aqui no capítulo 1, na parte 2, Kardec vai dizer para a gente de uma escala espírita, onde ele fala das ordens dos espíritos, né? Então, tem lá os perfeitos, os bons e os imperfeitos. Aonde é que nós nos ajustamos? Nós ainda estamos nessa terceira ordem de espíritos imperfeitos. Então, precisamos do esforço para passarmos, né, por essa fieira da ignorância. A gente passa pela fieira da ignorância, não da maldade. Então, não existe um caminho do mal para a gente percorrer para encontrar o do bem. Deus não fez isso. Ele não criou um caminho do mal. Existe o caminho da ignorância. A falta de conhecimento, de esclarecimento. E o que a doutrina espírita faz conosco? Nos faz pensar, nos faz sair da ignorância. E a partir do momento que a gente vai aprendendo sobre as coisas, nós vamos encontrando melhores caminhos. É tão automático, é tão natural. Por isso é fácil compreender aqueles que ainda fazem apologia de determinadas ideias, quando começamos a falar lá no início. Percebem? Nós precisamos ir aprendendo conosco mesmo, nosso próprio caminho. E aí perceber se essas ideias são boas para mim ou não, aonde elas vão me levar. São produtivas? São objetivas? Né? Me dão realmente embasamento para eu viver a minha vida ou estão me atrapalhando? Estão atrasando? Como estou usando esse tempo? Então, esses espíritos puros, eles não passam mais pela fieira da ignorância. Eles já se esclareceram. Então, eles agora estão num patamar
além, onde eles podem ajudar aqueles que estão no caminho da ignorância. Que ele não vai poder lá chegar a dizer, assoprar no ouvido como é que você tem que fazer. Mas ele pode, né, mandar umas dicas aí de como é que a gente, né, pode vivenciar aquela situação que está se apresentando na nossa vida de uma maneira melhor, de uma maneira mais justa, de uma maneira equilibrada, para que possamos estar bem. Então, esse processo é como um estudante na escola. Né? Ele começa lá na série inicial, passa por todas as séries, passa por um outro patamar de estudo, até que ele vence todos os degraus, né? Passa por todas as séries, já tem o título máximo, não tem mais que voltar à escola. Né? Ele não volta mais à escola, ele já conquistou o que ele tinha de conquistar naquilo, mas ele vai conquistar não precisa mais daquele esforço para conquistar aquelas coisas, aqueles degraus. Mas agora ele detém um determinado conhecimento que ele vai continuar, ninguém vai ficar parado, bebendo água de coco deitado na rede. Não vamos esperar isso. A gente vai ter que continuar batalhando. Né? Por quê? Porque agora vamos passar a ser aqueles que vamos ajudar os outros que não estão conseguindo. Então, sem esforços, não dá para a gente se desprender dos vícios, não dá para a gente deixar as doenças, para a gente deixar as ideias desvirtuadas, e não dá também para a gente pegar e culpar alguém. A culpa é daquele, né? Não vou nem dizer o nome, muitas vezes as pessoas dizem assim, a culpa é dele, eu estou doente, né? Eu não consigo deixar de ser egoísta, eu ainda sou vaidoso, né? Eu não quero dividir as coisas que eu tenho, eu não sei por que vem essas ideias esquisitas na minha cabeça, a culpa é sempre de alguém, né? Ou então, eu ficar esperando que um outro alguém bondoso também venha resolver todas as minhas questões. Eu vou deixar de ficar doente, eu vou deixar de pensar mal, eu vou deixar de fazer o mal, porque alguém vai fazer por mim. Isso tudo é muito cômodo, mas não nos faz avançar como temos que avançar. Não faz com que nós cheguemos lá aonde nós desejamos, né? Que é ser realmente feliz. Então, essa doutrina de Jesus nos convida a quê? A pensar, nos convida a refletir, nos convida a analisar, nos convida a lutar, mas nos convida a vencer. Porque não vamos ficar lutando indefinidamente, nem sem um propósito. Vamos vencer. Foi ele mesmo quem disse, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Se o mestre disse isso para os seus discípulos, se o mestre disse isso para os seus aprendizes, é porque ele conhece os seus aprendizes, conhece a sua qualidade, conhece as suas possibilidades, acredita que esses aprendizes podem, né, se qualificar cada vez melhor, ser melhor. Então, a doutrina espírita nos faz pensar desse jeito. E aí nós queremos levar para vocês agora, trazer para vocês agora, na verdade, fazer um convite, né? A companheira falou aqui inicialmente, muito rapidamente, sobre o encontro que vai acontecer agora nesse domingo e no domingo seguinte, dia 14, né, e dia 21. Nesse domingo estaremos estudando as sessões doutrinárias, Científica 1 e Científica 2, porque esse nosso encontro ele tem 5 sessões que a gente faz uma a cada ano, né? Depois a gente fez essas 3, a gente passa no 4º ano para a técnica de passes, que é voltada principalmente para os médiums, né? Aqueles que estão, de alguma maneira, exercendo a sua mediunidade, precisam conhecer mais e, inclusive, como atuar diante das doenças do corpo físico, né? Do corpo mental. Mas acontece que há aquelas criaturas que querem saber um pouquinho mais também. Falam, mas eu não sou médium, ou eu não estou exercendo a mediunidade agora. Não é proibido. Podem vir também, mas é no dia 21. E atualidades, que é uma última sessão, onde quem fez as outras 4 podem participar, e é sempre um assunto voltado para o que se está discutindo na atualidade. Esse ano vai estar se discutindo as características de um planeta de regeneração, que é uma questão que está aí se discutindo bastante, sobre transições, né, e tal. Então, aqueles que já fizeram todas as outras sessões podem estar estudando nessa sessão. Podem estudar nessa sessão. Mas a sessão doutrinária e a científica 1 e a 2 que vamos falar nesse domingo, a doutrinária é a básica, né? Aquela que vai receber aqueles que nunca ouviram falar sobre medicina espiritual.
Nela nós vamos estudar por que ficamos doentes, né? Como vamos nos curar e o que fazer para não ficar doente, quer dizer, a prevenção, que é aquele momento consolador. E aí nós vimos aqui que na página, né, de hoje, Emmanuel nos coloca aqui o seguinte: é assim que o malfeitor genial, não obstante trazer consigo o acervo da própria cultura devidamente arquivado, volta a corpo enfermiço, quase sempre para sanar na idiotia os desequilíbrios com que se fez o empreiteiro da delinquência. É ainda aí que todos nós, apesar de conservarmos intactos, adentro do cérebro e do coração, os nossos valores íntimos, sem quebra de qualquer dos recursos que possuímos, padecemos na terra a incursão de moléstias difíceis, tanto quanto o domínio de circunstâncias constrangedoras a nos asfixiarem as melhores aspirações, pagando, através do vaso físico atormentado, os erros conscientes cometidos no pretérito próximo ou remoto, perante a lei de amor que nos governa o caminho. Então, o que Emmanuel está querendo aqui nos ajudar a dizer para vocês? Que nesta sessão doutrinária nós vamos estar estudando, nós vamos estudar exatamente sobre essas questões. Como é que nós ficamos doentes? Por que nós ficamos doentes? Nós, então, não podemos culpar ninguém sobre as nossas doenças? Então, quer dizer que não tem um ser malfazejo que pode ser culpado de estar me atormentando e por isso eu adoeci. Então, não tem um ser bondoso e maravilhoso que está, de alguma maneira, me prevenindo dessas doenças, desses males que eu estou sofrendo. Por que, então, aquelas coisas difíceis na minha vida estão acontecendo e eu não posso culpar ninguém, nem esperar que ninguém resolva? Eu mesmo que vou ter que ir à luta. Então, nós, nesse encontro, poderemos estar vendo como é que isso funciona na nossa vida. E aí, e aqueles que já estão doentes? Como é que vai se curar? E essa doença onde se encontra? Será que essa doença está só no corpo físico? A doença é do corpo físico? Quem está doente? É o corpo ou é o espírito? São os dois? Dúvidas cruéis. Iremos tirar essas dúvidas amanhã, né? Aqui no encontro. E como é que nós vamos nos prevenir contra essas doenças, então? Contra esses males que Emmanuel fala para a gente aqui? Essas moléstias difíceis que padecemos na Terra. Será que dá para a gente dar uma voltinha, escapar, sair fora disso? Porque, afinal de contas, olha lá, o meu vizinho não sofre. A vida dele é uma maravilha. E a minha vida é uma vida atormentada. Muitas vezes a gente não pensa assim. Então, no encontro, a gente pode, de alguma maneira, refletir sobre essas questões. Será que o vizinho foi privilegiado por Deus e eu ganhei todas as moléstias? Não é possível, já estava acontecendo isso e agora aconteceu mais aquilo. Mas a criatura já não está com essa doença e aparece mais aquela outra doença, aquela que ninguém quer dizer o nome. Por que será? Será que tem um porquê? Ou será que é por acaso que essas coisas estão acontecendo? Então, companheiros, essa doutrina que é evolucionista, né, aproveitando o estudo de hoje, faz a gente pensar todas essas questões. De nós estarmos vivenciando sobre tudo, né, e considerarmos como é que nós vamos vivenciar tudo isso. Eu vou trazer para vocês aqui, assim, para a gente ir fechando, na Epístola de Pedro, contida no Novo Testamento, em que ele fala para a gente sobre a prática do bem exemplificada na fé do Cristo, e na fé cristã, né? Então, ele fala do amor fraterno. Ele diz assim: e, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto foste chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal,
e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Então, eles nos convocam, companheiros, ao amor fraternal, né? Que sejamos esses que vamos conseguir fazer esse movimento nas nossas vidas, para que não estejamos qualificados entre aqueles que estão, né, parados, que estão preguiçosos, que não estão buscando através do esforço, através do trabalho, a sua melhoria. E fechando aqui com Joana de Ângeles, no livro Lampadário Espírita, na mensagem que tem ligação com o nosso estudo hoje, que se diz não estás sós, ela diz para a gente num textinho: sabes que todas as dores nasceram ontem e conheces que hoje inicias a edificação do ditoso porvir. Indaga daqueles que ontem sofreram, pergunta aos que experimentaram aflições nos dias que já se foram. Inquire os corações solitários que caminhavam em abandono. Faça sindicância junto às viúvas crucificadas na saudade. Sonda a alma das mães que fecharam os olhos de seus filhos amados. Interroga os seres que foram ultrajados e guardaram postura, qual o tributo com que a vida respondeu à sua agonia resignada, à sua inominável aflição, coroada de esperança em nosso Pai, e eles responderão: concordes e há uma só voz. Lutar é sofrer. Sofrer é libertar-se. Então, companheiros, vamos lutar. Porque a gente sofre, mas a gente se liberta. E nós não vamos virar anjos de asas, não. Mas nós vamos ser esses seres, né, conquistando a felicidade, conquistando a perfeição. Que o Senhor Jesus a todos nós possa amparar, encarnados e desencarnados aqui presentes. Graças a Deus.